Olá pessoal, hoje é dia 17 de junho de 2018, eu estou aqui com mais um vídeo comentando as notícias da semana. Esse vídeo vai ser um pouco mais breve, porque eu vou comentar apenas dois aspectos que vão ocorrer no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é que finalmente, na próxima terça-feira, dia 19, haverá o primeiro julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal de ações que envolvem a Lava Jato. Se nós compararmos com o que está acontecendo na primeira instância, com o juiz Sérgio Moro em Curitiba, nós vamos perceber que ele tem trabalhado, ele tem visto os processos avaliados e dado as sentenças. A mesma coisa tem ocorrido na segunda instância, que é o TRF4, mas no Supremo Tribunal Federal as coisas estão paradas. E nessa terça-feira haverá o primeiro julgamento, que é o julgamento da senadora Gleisi Hoffmann, do PT, e do seu marido, ou ex-marido, enfim, a gente nunca sabe, o Paulo Bernardo. E qual é a acusação que paira sobre eles? É de terem recebido, no âmbito da corrupção na Petrobras, portanto das investigações que dizem respeito à Lava Jato, mais de R$1 milhão, isso que foram usados na campanha eleitoral da Gleisi Hoffmann. Então, dinheiro de corrupção abastecendo uma campanha eleitoral. A Gleisi Hoffmann, ela consta na planilha do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, que era o lugar que eles distribuíam o dinheiro da corrupção. E naquela planilha, inclusive, ela tinha lá dois apelidos. Um era Coxa e o outro era Amante. Enfim, mas isso não é o importante. O importante é que ela vai ser julgada. Agora tem um detalhe importante. Esse julgamento não vai ocorrer no plenário do Supremo. Ele vai ocorrer no âmbito da segunda turma, porque o Supremo funciona da seguinte maneira: ele tem o pleno, que é composto por 11 juízes, 10 juízes mais o presidente, que no caso agora é a Carmen Lúcia, mas para agilizar os processos eles dividiram lá em duas turmas de 10. Então você tem a primeira turma e a segunda turma, que é a turma que infelizmente é a turma responsável pelo julgamento dos casos que envolvem a Operação Lava Jato, e envolvem autoridades que têm o tal do foro privilegiado, que é o caso da Gleisi Hoffmann, que por ser senadora, ela não é julgada pelo Sérgio Moro, e sim no Supremo. E nós sabemos, nós estamos acompanhando, eu tenho dito aqui para vocês, que essa segunda turma em particular, que tem nela, eu vou ler aqui quem faz parte, é o Gilmar Mendes, é o Dias Toffoli, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin. Então são esses ministros que têm atuado, talvez tirando aí o Edson Fachin, que tem tido uma posição um pouco melhor, vamos dizer assim, mas são esses ministros que têm atuado contra os interesses da nação. O Gilmar Mendes, aí, nesse último mês, ele libertou mais de 20 presos em casos de corrupção no Rio de Janeiro. Então, casos de gente que colocaria no âmbito da corrupção o PSDB, então ele tem sido aí uma espécie de freio para evitar que o PSDB fique mais sujo do que já está, ou seja, que as corrupções que envolvem o PSDB ficassem mais públicas. Então o Gilmar Mendes tem tido essa postura. Então, como esse julgamento é apenas no âmbito da segunda turma, nós temos que ficar preocupados. É claro que não se trata, evidentemente, de um habeas corpus, sim de um julgamento de mérito, que nós não sabemos o que vai acontecer. É possível que haja a condenação, e se houver a condenação, o cumprimento da pena tem que ser praticamente imediato, porque não tem mais recurso, não existe uma instância superior ao Supremo, apenas aqueles embargos de declaração, embargos de infringentes, que vai postergando o cumprimento da pena, mas confirmada a pena, é cumprir a sentença imediatamente. Enfim, mas como é a segunda turma, nós vamos ficar sempre atentos. Muito atentos. Então, terça-feira, todo mundo de olho aí para ver o que acontece no Supremo. E é sempre bom mandar aí um e-mail para os ministros, respeitoso, claro, um e-mail respeitoso, mas colocando aí as preocupações com relação à sensação de impunidade que o próprio Supremo tem estimulado.
Eu tenho dito aqui várias vezes que o Supremo é hoje o grande responsável pela crise política que o país está vivendo. Tá? É o Supremo que tem gerado insegurança política, insegurança jurídica, porque toda hora eles estão mudando as leis, eles estão com essa mania absurda de eles se colocarem na posição de legisladores, e isso não é bom para uma Suprema Corte. A função do Supremo Tribunal Federal é, em última instância, defender a Constituição. E, infelizmente, eles estão extrapolando essa função, tá certo? Continuando aqui no âmbito do Supremo, no dia 26 de junho, essa data é importante, tá? Haverá o julgamento de um pedido de recurso da defesa do Lula, que também será julgado no âmbito da segunda instância, dessa instância que eu falei com esses ministros. É um recurso pedindo um efeito suspensivo da sentença do TRF4, que é a segunda instância que está julgando os casos da Lava Jato. Por quê? Se houver esse efeito suspensivo, o Lula ficaria solto até o Supremo julgar o Supremo Tribunal julgar os últimos recursos em relação ao Lula. Ou seja, Lula ficaria solto até o final das eleições. Tá? Então, esse é o ponto. Esse é o interesse da defesa. Imagine a repercussão nacional que teria o Lula saindo da prisão, ficando solto, porque a gente sabe que em Brasília as coisas andam muito mais devagar, tá? E é claro que ele solto ele iria registrar a sua candidatura, iria postergar ao máximo os recursos no Tribunal Federal Eleitoral, não é Tribunal Federal Eleitoral, é Superior Tribunal Eleitoral, tá? E o nome dele, porque o objetivo dele é esse, o nome dele constar na urna eletrônica. Né? Então é toda uma manobra. Primeiro, para lhe tirar o Lula da cadeia, porque ele já está mais de um mês preso. Segundo, para tentar garantir a sua inscrição como pré-candidato. Então, esse julgamento no dia 26 de junho, ele é chave. Porque a segunda turma é a turma que tem trabalhado contra a Lava Jato, são os piores ministros do Supremo que estão lá, tá? Que têm agido cotidianamente no sentido de desmerecer as ações da Polícia Federal e do juiz Sérgio Moro no âmbito dessas investigações contra a corrupção, e vai julgar o Lula. Então, precisamos ficar muito atentos. Essa data é chave, porque se o Supremo conceder o efeito suspensivo, esse país pode gerar um caos social. Aí sim um caos social, porque você vai gerar um conflito absurdo. Então, insisto novamente, o Supremo Tribunal Federal, se acontecer alguma coisa de ruim nesse país a partir do dia 26 de junho, ele é o responsável. O Supremo Tribunal Federal está agindo com a mais absoluta irresponsabilidade com relação aos destinos do nosso país. E isso vai ter consequências, tá? Esse país pode entrar num caos social porque o Supremo não tem cumprido a lei. Então precisamos ficar muito atentos. Né? O que seria o ideal? O ideal é claro que o Lula continuasse preso, porque ele é um criminoso, né? Julgado em primeira instância, confirmado em segunda instância, tá? E, é claro, nem aventar a possibilidade dele ser candidato. Isso aí é um absurdo, né? O fato dele ser candidato. Mas tem um detalhe importante, hein? Olha só como as coisas vão se desenvolver. Em setembro, troca-se o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje é a Carmen Lúcia, né? Então ela sairia do Supremo, o mandato dela terminaria e assumiria no seu lugar o Dias Toffoli. Então, quando o ministro vira presidente do Supremo, ele não julga as turmas. Né? Então, o Dias Toffoli, ele faz parte da segunda turma. Né? O Dias Toffoli, ele foi indicado pelo PT, né? Como ministro do Supremo. Então, sairia ele, entraria a Carmen Lúcia na segunda turma, e ele, como presidente do Supremo, não julgaria mais nas turmas. E isso poderia equilibrar as forças na segunda turma. Porque a segunda turma, em geral, composta por 5 ministros, né? Vou repetir, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso Mello, Lewandowski e Edson Fachin, em geral, os placares, principalmente no âmbito das investigações da Lava Jato, de discussão de habeas corpus, etc., etc., tem sido sempre assim, 5-3. Perdão. 3-2, né?
3 ministros a favor de libertar os corruptos, etc., e 2, em geral, pela condenação. Se a Carmen Lúcia volta para a segunda turma e mantém a postura que ela tem tido como presidente do Supremo, ela pode equilibrar as coisas ali. Então isso poderia ser um avanço. Então, a Carmen Lúcia, estando na segunda turma, com esse julgamento do pedido de efeito suspensivo da prisão do Lula, isso poderia equilibrar a segunda turma. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que a segunda turma, nessa composição que eu disse para vocês, ela vai julgar o caso do Lula no dia 26. Então, precisamos ficar atentos, porque isso pode significar aí uma confirmação e a efetivação da justiça e enterrar de vez as pretensões do condenado, do criminoso, do corrupto Luiz Inácio da Silva, ou a possibilidade de um caos social no nosso país, certo? Bom, é isso que eu tinha para comentar com vocês. Insisto novamente, o Supremo Tribunal Federal pode colocar esse país num caos social. O Supremo Tribunal Federal tem sido inimigo da democracia. É isso, um forte abraço, né? Inscrevam-se no canal, deem like aí, compartilhem o vídeo, aí vamos ficar atentos, tá? E até o próximo vídeo, um abraço a todos.